Olá, iniciamos mais uma síntese do encontro do Clube de Leitura do Situi-se. Esse encontro foi realizado em 8 de novembro e tem como foco a análise do livro O Príncipe de Maquiavel. Então, vamos tentar retratar os principais pontos desse nosso quarto encontro do Clube de Leitura. Para começar, eu queria ler uma pequena passagem do capítulo 12, em que diz assim: os principais fundamentos de todos os estados, tanto dos novos quanto dos antigos, ou mistos, são as boas leis e as boas armas. E como não pode haver boas leis onde não houver boas armas, e onde há boas armas convém que haja boas leis, deixarei de parte o tratamento das leis e falarei das armas. Fim da citação. Começamos a ver por essa passagem que o Maquiavel então começa a falar das armas. E de modo específico, ele fala da importância e também do modo em que os príncipes devem fazer o uso dessas armas. Para localizar vocês no texto, eu vou tratar de um pequeno bloco de capítulos em que o Maquiavel fala das milícias. Então, a gente inicia falando do capítulo 12, em que se encontra essa passagem que eu acabo de citar, e que tem como título Quais são os tipos de exércitos e de milícias mercenárias. Logo em seguida, a gente passa pelo capítulo 13, das milícias auxiliares mistas e próprias, e finalizamos esse bloco com o capítulo 14, como o príncipe deve proceder acerca das milícias. Pois bem, antes de entrar propriamente na análise da obra, a gente pode mencionar um pouco do contexto em que o Maquiavel estava inserido. O filósofo estava preocupado com o número crescente de contratação de milícias mercenárias por parte dos príncipes. Ou seja, quando a gente pensa no braço armado do Estado, muitos príncipes escolhiam fazer sua defesa, a defesa do seu reino, por parte de milícias contratadas em troca de algum valor. Então, essas eram milícias mercenárias, porque eram milícias, grupos armados que vendiam seus serviços a alguns reinos e principados. Maquiavel não via esse tipo de contratação com bons olhos. Acredito que o principal problema desse tipo de defesa que os príncipes escolhiam era o fato de que um grupo armado mercenário não ia ter nenhum tipo de ligação com o Estado e nenhum tipo de fidelidade ao príncipe. Era simplesmente um serviço fornecido. E isso podia gerar diversos problemas à defesa de um principado. A gente pode citar, por exemplo, com possíveis traições por parte dessa milícia. Com isso, o Maquiavel vai começar a pensar na formação de exércitos que possuíam uma certa autonomia, mas que eram exércitos que pertenciam ao Estado. Então tinha uma ligação direta com o principado em que eles estavam defendendo, o que aumentava o grau de fidelidade e confiança entre príncipe e sua força armada. Então, é nesse contexto que se dá a escrita do Maquiavel e, de acordo com o que nós discutimos no encontro, nós chegamos à conclusão de que Maquiavel escreve numa direção em que ele insiste em livrar o Estado da dependência de mercenários e inicia a construção de um braço armado do Estado através de um exército que representa realmente o braço armado daquele principado. Ele diz, por exemplo, e ele vai ser bem pragmático ao pensar que se você contrata ou se você desenvolve um exército em que o chefe desse grupo armado não tem nenhuma virtude,
você acaba tendo um exército fraco, o que possibilitará a invasão do seu reino e mostrará que você terá uma defesa muito frágil. Porém, para o Maquiavel, também não se pode desenvolver uma força armada em que o chefe tenha muita virtude, em que ele seja muito virtuoso. Por quê? Porque nesse caso, tamanha virtude desse chefe pode fazer com que o príncipe tenha seu poder ameaçado. Então, tamanha virtuosidade faz com que o chefe possa cogitar a possibilidade de tomar até mesmo o poder do príncipe. Então, muita virtude representa uma ameaça ao príncipe. Então, o que o Maquiavel vai tentar propor é um meio termo. É contratar alguém que tenha virtude, mas que não seja tão virtuoso a ponto de ameaçar o poder do príncipe. E como nós estamos falando de força armada, de exército próprio, nós estamos falando de mercenários, o Maquiavel também, nesse trecho, ele descreve uma certa hierarquia entre esses grupos. E aí ele vai estipular que, primeiro, o que é mais adequado para um principado é estabelecer um exército próprio. Então, como nós já dissemos há poucos minutos, um exército próprio vai ter uma fidelidade ao príncipe, exercendo sua autonomia, mas também tendo uma relação de confiança maior, que faz com que seja a melhor forma de defesa de um Estado. Em segundo lugar, seria uma milícia mercenária. Então, atrás de um exército, se você não tem um exército, em segundo lugar se coloca o grupo armado que vende seu serviço ao príncipe. E Maquiavel ainda vai citar um terceiro tipo de força, que é a força armada que ele chama de auxiliar. Ou seja, é uma força armada em que você pega emprestado um exército de um outro estado. Então você precisa se defender, você de certa forma realiza uma parceria com outro estado e este empresta seu exército para construir sua defesa. O que é muito problemático, segundo Maquiavel. Por quê? Porque vai deslegitimar o poder do seu próprio estado e vai ser uma demonstração de fraqueza. Então, Maquiavel cita que esse fica em terceiro lugar nessa hierarquia de forças armadas e ele aponta o quão é problemático se utilizar um exército de outro estado para sua defesa. Então, a gente começou mostrando o contexto em que os príncipes contratavam muitas vezes milícias mercenárias, o que não era o ideal. E aí Maquiavel começa a mostrar que o ideal é um exército próprio e ele mostra os benefícios disso, discutindo, por exemplo, a virtuosidade do chefe desse exército e fazendo uma hierarquia, né, em que primeiro se coloca o exército próprio, depois vem mercenários e, em último lugar, o mais problemático, que são as forças auxiliares. A partir disso, a gente começou a discutir nesse encontro diversas situações em que, na contemporaneidade, foram formadas milícias e o quanto isso foi problemático. São muitos os casos e eu escolhi apenas um devido ao propósito de ser uma síntese e eu não querer me alongar muito mais do que 10 minutos. Né? O caso é muito famoso e é a formação de uma milícia mercenária no Afeganistão. E essa formação se deu pelo interesse americano de enfraquecer a União Soviética. Então, o governo americano abasteceu com financiamento uma milícia mercenária lá em território afegão com o intuito de combater a União Soviética. O que ocorre? Após alguns anos, essa milícia ganha uma maior independência do governo americano,
É claro, ela já tem uma autonomia e era apenas financiada pelo governo americano, mas ela rompe de vez com isso e se torna uma força muito perigosa. E, no caso, se voltou até mesmo contra o governo americano. Então, vocês já devem estar percebendo, mas nós estamos falando da Al-Qaeda. Então, vejam bem, o governo americano investiu numa milícia mercenária e, após isso, essa própria milícia que não tem nenhuma fidelidade ao Estado americano, que não tem nenhuma ligação muito forte, a não ser uma relação de interesse, seja por parte de disputa do poder pelo governo americano e seja por interesse em dinheiro por parte da milícia. E é claro, essas coisas se confundem e a milícia mercenária está a todo instante também buscando um maior poder. E no caso, ocorreu esse triste episódio em que a milícia ganhou tanta força, tanto poder, rompeu totalmente com o governo americano e se tornou uma certa, como é denominado, uma ameaça terrorista que acabou até mesmo fazendo um atentado tão drástico e tão triste quanto o episódio de 11 de setembro. Então, basicamente era isso que eu queria apresentar. A discussão foi muito longa e foi muito rica também, que infelizmente em apenas cerca de 10 minutos não dá para apresentar toda ela, mas deixo aqui essa pequena síntese que espero que instigue vocês a entrar para o nosso clube de leitura e que possa vir discutir com a gente, que com certeza será muito bem-vindo e tenho certeza que irá enriquecer ainda mais o nosso encontro. Então, até mais. Obrigado por vocês acompanharem esse vídeo.